Proposta de reforma tributária pode ser votada esta semana na CCJ. Veja o que diz o texto. Na série sobre reforma da Previdência, como ficam as regras para a aposentadoria de deputados e senadores. Parlamentares, técnicos do Executivo e dos bancos discutem juntos na Câmara a nova política de crédito agrícola do governo. Bloqueio de verbas pelo governo federal pode atingir censo de 2020? A comissão está atenta aos números. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira proposta de reforma tributária. Veja o que diz o relatório entregue à CCJ. A proposta de reforma tributária é do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Muda a Constituição para acabar com 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. No lugar deles, cria o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. O IBS teria partes para a União, estados e municípios que poderiam fixar alíquotas diferentes. Por causa dessa possibilidade, o relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado João Roma, do PRB da Bahia, considera que a proposta não fere o Pacto Federativo, não contraria a Constituição e pode ser admitida para análise do conteúdo. Isso, inclusive, acaba com litígios futuros, pois dá autonomia ao ente federativo, pois uma vez que um município ou um estado queira, por exemplo, dar isenção fiscal em relação a um dos seus itens de imposto, isso não afeta o outro ente federativo. Então isso é muito importante, simplifica e fortalece o Pacto Federativo. O relator apresentou o parecer na semana passada, mas um pedido de vista adiou a votação. Os integrantes da CCJ também aprovaram a realização de 2 audiências públicas para discutir o relatório. A CCJ marcou as audiências para terça-feira à tarde e quarta-feira pela manhã. A previsão do presidente é votar o texto na quarta-feira à tarde. Se o parecer for aprovado, a próxima etapa é instalar uma comissão especial para analisar a reforma tributária. Depois, a proposta precisa ser votada pelo plenário em 2 turnos. O plenário da Câmara começa a semana com 9 medidas provisórias à disposição para serem apreciadas. O prazo de algumas delas está apertado, já que na semana passada nenhuma foi votada. A primeira da fila é a que permite que estrangeiros sejam 100% donos de empresas aéreas brasileiras. Essa MP deve mesmo expirar, já que tem poder de lei até essa quarta-feira e precisaria ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até lá para continuar valendo. Outra medida provisória na fila de votação é a que traz novas regras para o saneamento básico. O texto incentiva que empresas privadas participem do setor. E isso é bem polêmico. Às vezes, causa discordância até dentro de um mesmo partido. Você mexe com o saneamento básico, que é um serviço historicamente e majoritariamente num monopólio de estatais hoje em dia. E a gente facilita a inserção e a entrada, né, de capital privado no setor de saneamento. Um MP que visa apenas atender os empresários em prejuízo às empresas de saneamento do país. 24 governadores assinaram contra essa medida provisória que é muito prejudicial ao serviço de saneamento do nosso país. As outras medidas provisórias disponíveis para votação tratam de liberação de dinheiro federal para intervenção em Roraima, criação de uma empresa pública para cuidar da navegação aérea, ampliação do prazo para regularização ambiental rural, proteção de dados pessoais, combate a fraudes na Previdência e gratificação de servidores da Advocacia Geral da União. Mas a medida provisória considerada mais importante neste momento pelo governo é a primeira editada por Jair Bolsonaro como presidente da República. Ela reorganiza o governo federal, diminui o número de ministérios, por exemplo, de 29 para 22.
também muda alguns serviços de lugar, como o controle de atividades financeiras feito pelo COAF e a demarcação de terras indígenas. A questão é que o texto escrito pelo governo foi mudado aqui no Congresso e há uma disputa sobre essas alterações. Por exemplo, o COAF deve ficar no Ministério da Economia, como querem alguns parlamentares, ou com o Ministério da Justiça, como quer o governo. As negociações enfrentam uma dificuldade a mais, o tempo. A MP precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado em 2 semanas, senão perde a validade. E se isso acontecer, Jair Bolsonaro vai ter que governar com a estrutura que era usada pelo ex-presidente Michel Temer. Se for para mudar, ou o governo se recusar a aceitar o que foi aprovado na comissão especial, ela vai perder a validade, porque só teremos tempo de votar se for uma votação por consenso. Do contrário, o governo será derrotado aqui na Câmara. É importantíssima, não só para o governo, mas para o país. Ela foi construída de uma maneira que gere eficiência para o Estado brasileiro. Estamos trabalhando aí, conversando com líderes de partidos. A nossa ideia é reunir esses líderes em torno da defesa da integralidade da medida provisória. Desde que a reforma da Previdência chegou na comissão especial, já se sabia. Haveria mudanças. A questão é quais? A resposta vai aos poucos ganhando clareza. Pela manifestação da maioria dos partidos, alguns itens necessariamente precisarão ser alterados para garantir a maioria de 308 votos. Cito trabalhadores rurais, BPC, que são idosos e deficientes de baixa renda, cito professores e também a desconstitucionalização e o sistema de capitalização puro, como proposto pelo ministro Paulo Guedes. E se há mudanças, há um substitutivo. Ministro da Economia e relator juntos para afirmar que o texto do governo ainda é a base da negociação. Nós estamos trabalhando em cima do projeto que o governo enviou. Esse é o projeto, só tem esse projeto. Nós estamos relatando este projeto, não há outro. E nós vamos continuar assim. O relator diz que vai manter a meta de economia da reforma de R$1 trilhão. E o texto já tem data para chegar. Haverá um relatório até o dia 15 de junho. Nós vamos apresentar um relatório, pode ser até antes. Estamos confiantes no trabalho do relator, estamos confiantes no trabalho do Congresso e otimistas para desbloquear o horizonte de investimentos no Brasil nos próximos 10, 15 anos, o Brasil retomar o crescimento e conseguir estabilidade fiscal, que é o grande objetivo. A proposta de reforma da Previdência mexe com a vida de todo trabalhador, inclusive com a classe que decide essa mudança. Chegou a hora de falar da aposentadoria de políticos, de quem tem mandato e de quem foi eleito, como é o caso de deputados e de senadores. A aposentadoria dos deputados e senadores começa com o IPC, o Instituto de Previdência dos Congressistas. Naquela época, as regras eram mais simples. Ter 8 anos de contribuição e 50 de idade para se aposentar com valor proporcional ao tempo de contribuição. Esse plano entrou em extinção. Desde 1997, ninguém mais entra nele. Hoje, ele paga 437 aposentados. Em 1997, nasceu o PSSC, o Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Neste, para se aposentar, é preciso ter 35 anos de contribuição e idade mínima de 60. Atualmente, há 64 aposentados nesse regime. Vamos olhar para os deputados que estão na Câmara hoje. São 513. Desses, 9 estão naquele modelo mais antigo de aposentadoria, o IPC. 190 estão no atual modelo de previdência parlamentar, o PSSC. Os outros 314 já não vão se aposentar como congressistas. É o caso, por exemplo, de um militar, que já tem um regime específico. Agora, voltando aos planos de aposentadoria de parlamentares. Qual é a proposta de reforma da Previdência? Simples. O deputado vai para o INSS, como todo trabalhador, a não ser que continue na Previdência dos servidores públicos ou militares, se for concursado dessas carreiras. Por enquanto, a gente olhou pelo lado das regras. Agora, vamos falar de valores. Hoje, a média da aposentadoria paga aos deputados é de aproximadamente R$ 14.600, proporcional ao valor que contribuíram.
Com a reforma, para os novos deputados, o valor vai ser de, no máximo, o teto do regime geral, um pouco mais de R$ 5.800. Agora, tem um detalhe importante aí. Quem recebe o teto paga cerca de R$ 640. Já os outros deputados contribuem com um valor quase 6 vezes maior. Mas espera aí, atenção. Esse novo valor aí do teto do regime geral, de cerca de R$ 5.800, vai valer para os parlamentares que escolherem essa opção ou para aqueles que entrarem depois que a reforma for aprovada. Para quem tem mandato hoje, vale uma regra de transição. Eles vão ter que cumprir uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens e pagar um pedágio de 30% sobre o tempo que ainda falta a contribuir. E atenção, essa regra aí do pedágio vale para todo mundo que tem mandato. Não é só para deputado e senador, não. Até a próxima. Tchau. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado fez audiência pública para debater o sistema penitenciário brasileiro. Os debatedores foram unânimes em dizer que o sistema penitenciário brasileiro vive uma grave crise, gerando dificuldade para a reeducação e reinserção social dos detentos. A representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público disse que muitas penitenciárias são verdadeiras bombas relógio, mas garantiu que existem bons exemplos Brasil afora que deveriam ser seguidos. Santa Catarina tem uma taxa de pessoas trabalhando no sistema de 30%. Mais do que isso, aproveitou as suas vocações econômicas regionais, trouxe empresas para dentro das unidades e passou a capacitar os presos que saem dessas unidades, especialistas em metalurgia, em estofamento. Uma das críticas mais contundentes ao sistema prisional é a de que não existem dados consolidados sobre os detentos. O governo não sabe exatamente quantas pessoas estão presas, quem são essas pessoas, que tipo de crime cometeram. O representante do Departamento Penitenciário Nacional disse que o objetivo dos próximos meses é levantar esses dados para então elaborarem um plano de solução da crise. O último relatório oficial do DEPEN é o de 2016. Então, o diretor-geral do DEPEN pediu prioridade para que a gente, no prazo de 6 meses, tente pelo menos atualizar oficialmente pelo departamento todos os relatórios com os presos de 2017 a 2018, para fomentar políticas. Sem esse dado, eu não consigo fomentar a política correta. O deputado Capitão Alberto lembrou que vai ser lançada em breve a Frente Parlamentar do Sistema Prisional, que tem o objetivo de reativar as ações para este setor, que, segundo ele, esteve esquecido nos últimos anos. Ele disse que 80% das ordens de assassinato no país partem de dentro dos presídios e que, se não resolvermos o problema das penitenciárias, será impossível resolver o caos da segurança pública. Nós estávamos na contramão de resolver esse problema. A polícia militar, a polícia civil, a polícia federal parece que alimentava o crime organizado. O sistema penitenciário caótico, e quem comanda esse sistema penitenciário não é o Estado. São as facções criminosas, são as organizações criminosas do nosso país. E está na hora de a gente dar uma resposta para o Brasil. A nova política de crédito agropecuário criada pelo governo quer reduzir o papel do Banco do Brasil no financiamento da agricultura e dar mais espaço para que instituições financeiras privadas operem nesse mercado. A justificativa é que a atuação de bancos particulares no financiamento do agronegócio aumentaria a concorrência e adicionaria mais volume de dinheiro ao crédito. Mas essa abertura de mercado vai gerar a redução dos juros dos empréstimos que os produtores rurais pegam nos bancos? Sem tratar de seguro agrícola e de endividamento, você não vai ter condição de que essa concorrência entre as instituições financeiras traga uma redução do custo do dinheiro. O que nós queremos é que o juro seja mais adequado. É impagável o juro que o produtor está pagando hoje. Apesar de representar 5% do PIB, alguns setores do agronegócio estão endividados no Brasil. É o caso da pecuária de leite e de corte, e das lavouras de café, de cana-de-açúcar, de soja e de arroz.
Juarez Petri é produtor de arroz no Rio Grande do Sul. Ele disse que não adianta o governo anunciar uma nova política de incentivo ao crédito rural sem antes adotar ações para reduzir os juros pagos pelos produtores nos empréstimos bancários. A situação pior que existe, infelizmente, no Brasil é do arroz. O produtor está com uma dívida muito grande e não tem mais acesso ao crédito. Por questões climáticas e por questões de mercado, o que aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos? O produtor foi se endividando e perdendo o acesso ao crédito. Na audiência pública, parlamentares pediram que o governo edite uma medida provisória para criar o Fundo de Aval Coletivo para a Agricultura. Com o dinheiro desse fundo, seria possível renegociar as dívidas dos produtores rurais. Esse fundo de aval vai permitir o desenvolvimento de garantias adicionais para os produtores, e com essas garantias adicionais nós pretendemos ajudar a resolver a situação daquelas cadeias produtivas que estão sob estresse financeiro ou sob estresse de comercialização, para que o produtor possa acessar as linhas de crédito existentes para consolidação de dívida e, com isso, poder negociar, comercializar melhor as suas safras. Mais um setor reclama dos efeitos do bloqueio de verbas feito pelo governo. Deputados e técnicos do IBGE estão preocupados com o financiamento do censo de 2020. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez audiência pública para debater o mapeamento das pessoas com deficiência no censo de 2020. O censo, que acontece a cada 10 anos, é o levantamento estatístico mais completo feito pelo IBGE e inclui dados sobre diversas características da população, incluindo o perfil das pessoas com deficiência. Ano que vem será feito este levantamento, mas o corte no orçamento do IBGE programado para 2020 e o contingenciamento de recursos feito no início deste ano estão levantando dúvidas com relação ao próximo censo. A pergunta é simples: haverá dinheiro suficiente para que o estudo seja bem feito? A representante do IBGE está preocupada. Em relação ao bloco da pessoa com deficiência, ele é um bloco que exige um treinamento, exige uma capacitação. Então, para a gente é importante, por exemplo, que o recenseador contratado, que passa por todas as etapas do treinamento, ele esteja com a gente até o final da operação censitária, ele não saia porque o salário não é suficiente. Para nós, desse grupo, é muito importante preservar o recenseador mais treinado. A deputada Tereza Nelma lembrou que o Brasil tem dimensões continentais e que é preciso um grande número de recenseadores treinados para que o censo seja feito corretamente. Ela criticou o corte e o contingenciamento de recursos que o governo fez no IBGE. Essa audiência aqui nos valeu bastante e saímos com a decisão de elaborarmos um documento destinado ao Ministério da Economia para sensibilizar e suspender o contingenciamento e o corte do IBGE. Nós não vamos medir esforços, nós vamos tentar, porque não é um prejuízo só para o segmento da pessoa com deficiência, é um prejuízo para toda uma população, é um prejuízo muito grande para as políticas públicas e para investimentos no nosso país. Como incluir na sociedade e na escola as crianças que nasceram com microcefalia? Essas e outras dúvidas foram discutidas no seminário que reúne mães, deputados e especialistas no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. A primeira-dama do país participou. A Germana ajudou a criar em Pernambuco a ONG União de Mães de Anjo. Germana tem um filho de 3 anos com microcefalia. Foi um susto, porque você espera receber uma criança e você recebe uma outra criança. Você vai se virando, sabe? Então, somos pessoas que vamos lidando um passo de cada vez, um passo atrás do outro. Somos pessoas que não criamos expectativa para o futuro, porque é tudo muito incerto. A microcefalia é a má formação congênita em que o cérebro não se desenvolve como deveria. As sequelas podem ser várias e para toda a vida. Há 3 anos, o Brasil decretou emergência de saúde pública por causa do aumento desproporcional de casos de crianças nascidas
com microcefalia, principalmente nos estados do Nordeste. Em um ano, foram confirmados 2.079 casos da doença. Germana e Gabriel fazem parte desses números. No seminário, ela denunciou a falta de políticas públicas específicas para as crianças que nasceram com microcefalia. Nossas crianças, elas são iguais a como outras. Elas gripam, elas tossem, elas adoecem como qualquer outra. A diferença é que elas têm uma limitação e vão demorar mais tempo para fazer coisas que outras crianças fazem ou talvez nunca façam, que esse é o prognóstico. Mas o que a gente luta é qualidade de vida. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou do seminário que não só debateu a garantia de adoção de políticas públicas específicas para crianças com microcefalia, como também a possibilidade de o STF autorizar as mulheres infectadas pelo Zika a abortar. Lá em 2016, a Associação dos Defensores Públicos apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ao STF, sugerindo a descriminalização do aborto em caso de infecção da gestante pelo Zika vírus. A ação seria julgada nesta quarta-feira, dia 22, mas foi retirada de pauta. O deputado Diego Garcia, autor do requerimento para a realização do seminário, é contra o aborto. Ele apresentou números. Segundo o estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, pesquisas apontam que em apenas 5% das mulheres infectadas com o Zika, o bebê nasce com má formação. Nesta ação, apenas o diagnóstico do vírus, enquanto a mulher gestante, ela já poderá pedir o aborto nesse caso. Nós vemos aí uma possibilidade, né, de se criar um instrumento onde, em outros casos de deficiência física, como síndrome de Down ou outros tipos de deficiência que sejam diagnosticados ainda no pré-natal, as mulheres possam se submeter ao aborto. Nós acreditamos que o Supremo vai recuar. O Supremo vai dizer sim à vida. As crianças com microcefalia têm o direito à vida. E nós achamos temerosa a procedência dessa ação, porque poderá abrir uma porta para hoje crianças com microcefalia, amanhã crianças com síndrome de Down, depois criança com outra deficiência. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!